Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h26, 6h26, horário de Brasília. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você continua conosco. Eu espero que você continue conosco até as 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Manaim, onde vamos abrindo aqui oficialmente o pós-madrugada. E o que é pós-madrugada, você pode perguntar, né? Muito bem, o pós-madrugada é esse momento onde conversamos com os pastores que aqui estão e nós vamos falar sobre o texto trazido nessa manhã, que foi Salmos 103, versículo 13. Antes, eu quero mandar um grande abraço aos aniversariantes do dia, o nosso irmãozinho, aliás, nossa irmãzinha, me perdoe, a Ana, está completando hoje 9 anos. A Ana, ela tá mudando de idade hoje, 9 anos, já tá uma moça, já tá uma serva do Senhor. E quem tá mandando um abraço pra Ana são os seus pais e os seus irmãos, né? Tá bom, Ana? Grande abraço pra você, que Deus te abençoe abundantemente nesse dia, né? Tão bom fazer aniversário. A Ana é lá de Belém do Pará, filha do nosso irmão, o Júnior Pantoja. Acho que o sobrenome é Pantoja mesmo, né? Um grande abraço à nossa irmãzinha que está aniversariando hoje. Também um abraço ao Álvaro Veiga Azevedo. Se a Ana está completando 9 anos, o Álvaro está completando 97 anos. 97 anos de idade. E ele é ovelha do pastor Wagner Carvalho, aqui em Ponta da Fruta, aqui na nossa grande Vila Velha. E eu quero mandar um grande abraço pro nosso irmão Álvaro, ele que é tio da irmã Silba, aqui de Cocaré, Taparica 1, nossa irmã Silba, aqui da igreja, aqui onde está o nosso querido pastor Wallace. Parabéns, irmão Álvaro, 97 anos, que o Senhor continue te abençoando muitíssimo, tá bom, querido? Receba aqui o abraço dos pastores, todos nós aqui da Rádio Manaim, nesse dia tão especial pro irmão. Também quero mandar um abraço para o Cauê Augusto, completando 19 anos. Meu Deus, olha, 19 anos, 9, 97, 9. Irmã Ana, 9. Sabe o que quer dizer isso? Nada, apenas uma coincidência, é só uma coincidência mesmo, normal, comum. Tem nada de extraordinário nisso. Abraço então, irmão Cauê, lá de Ananindeua, no Pará. Isso, a sua irmã Monique tá mandando um abraço pra você. Ele que serve ao Senhor ali na igreja Cristã Maranata de 40 horas. Grande abraço lá em Ananindeua, no Pará. Parabéns aos aniversariantes do dia. E eu quero aqui pedir uma oração ao nosso querido irmão Sérgio, lá de Barra de São Francisco, lá de Barra de São Chico, nosso irmão Sérgio. Se você não tá ligando o nome com a pessoa, é o nosso irmão Sérgio, lá do Sérgio Vidros, o pai da Andréia, lá do Bambé, ovelha do pastor Novaes. O irmão Sérgio tá, ontem a Andréia me ligou, ele tá ainda com resquício do Covid, tá com o pulmão ainda com alguma secreção. E vamos orar pelo nosso irmão. Você que mora em Barra de São Francisco, conhece o nosso irmão Sérgio, obreiro valente da Casa do Senhor aí no Bambé. Vamos orar por ele. E você que não conhece, por favor, pedindo também que os irmãos estejam em oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, é o que diz a palavra do Senhor, e temos que orar uns pelos outros mesmo, tá bom? Então vamos orar pelo nosso irmão Sérgio, lá de Barra de São Francisco, ali na divisa com Minas Gerais, pertinho de Mantena. Vou pedir agora pro nosso irmão, o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, tá na técnica a semana toda, hein, Josias? Maravilha, hein? Só bênção. Coloque na tela, por favor, isso, o texto sagrado pra gente, Salmos 103, versículo 13, que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que texto maravilhoso. E esse texto faz parte do Salmos 103. E o Salmo 103, se você der uma lida rápida assim, uma passada de olho, você vai ver que ele fala sobre a graça de Deus. O texto fala sobre... É um hino, aliás, todos os salmos são hinos, mas este é um hino de louvor e ação de graças a Deus pela graça de Deus derramada. Quem escreveu foi Davi, e ele escreveu esse louvor no momento onde ele estava passando, creio eu, o seu momento assim extremo de luta, de aflição. E ele reconhece aqui nesse louvor que é o Salmo 103, ele reconhece ali o caráter
e os atributos de Deus, incluindo as misericórdias, porque no hebraico a palavra misericórdia, ela não está no singular, ela está no plural. As misericórdias de Deus, por isso que ela se renova a cada manhã, né? Hoje, por exemplo, as misericórdias do Senhor já se renovaram na minha e na sua vida, na vida dos pastores aqui nessa manhã. E esse Salmos, ele fala sobre isso. Ele reconhece o caráter de Deus, os atributos de Deus, a justiça de Deus, as misericórdias, o amor e a justiça do nosso Deus. E ele dá ênfase, pastor Léo, na compaixão e na misericórdia de Deus. Ele começa esse louvor, Salmo 103, se você me permite falar assim, ele começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A palavra bendizer no hebraico é barak. E barak quer dizer estar de joelhos, é dobrar os joelhos. Então bendize, ó minha alma, ao Senhor, e seja submisso, debaixo da potente mão do Senhor, de joelhos ao Senhor. Então ele começa esses salmos de joelhos, né? Porque quando você se dobra diante do Senhor, a bênção vem. Lembra que eu falei? Eu sempre falo aqui com vocês, brahá e bere. Então, quando brahá é joelho dobrado, bere é a bênção de Deus. Quando você dobra os joelhos, a bênção vem. Porque você está não diante de uma pessoa, mas você está diante do Deus Todo-Poderoso. Maravilha. Deus que pode todas as coisas. E Davi sabia disso. Pastor Léo, paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber. É isso mesmo, Davi sabia disso, né? Era um homem experimentado, né? Com esta misericórdia, né? Todo momento, né? Quando você coloca aí, né? O início dele, bendize, ó minha alma, né? Ele estava conversando com a alma dele. Exatamente. Né? Então ele expressa isso, né? A gratidão, o louvor ao Senhor, de joelhos. Interessante esse verbo, né? De joelhos, né? De joelhos. De joelhos. Esperando exatamente quem ia olhar para ele, né? Exatamente. E o senhor falou algo no off aqui, que eu anotei rapidamente para não esquecer. O senhor citou o verso 10 em off. Nós estávamos conversando aqui entre os pastores, e o pastor Léo falou: olha, o verso 10, assim, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ou seja, Deus não nos trata como merecemos. Não. Não é? Isso é graça. Isso é graça. O que é a graça de Deus? É Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Não. Já pensou se pagasse exatamente? Não era isso. O propósito não é esse, né? O amor de Deus é muito maior do que isso, né? Mas obviamente que é importante nós entendermos quem é alvo disso. Todos, né? Todos nós somos alvos, né? Nós não merecemos mesmo, né, Kleber? Nós não somos dignos, né? Eu até citei, nós não merecemos mesmo, né? Ele é um texto, ele fala assim, olha, nós somos pó, né? Pois o homem tem os seus dias como a erva, como a flor do campo, floresce e passa. É a vida do homem. E se eu falar o que diz a palavra pó em hebraico, o povo vai ficar escandalizado. A palavra pó no hebraico é entulho. Entulho, né? Entulho é aquilo que não presta. Mas há um salmo que fala, né? Ele nos levanta do entulho, né? Isso. E coloca entre os príncipes. Então é isso mesmo, né? Então nós não merecíamos, mas ele olhou, né? Com seu olhar de misericórdia para nós, né? Você já pensou? Ele não nos trata segundo o peso do pecado, não. Ele usa de misericórdia. Ele usa de amor, de misericórdia, né? Conosco. Ele sabe, né? Que o homem é falho, que o homem é um pecador. Senão ele não citava, né? Olha, não nos tratou segundo os nossos pecados. Se tratasse, Kleber, já estávamos condenados. Há muito tempo. Né? Já estávamos. Mas através, né, de Jesus, ele nos alcançou. Essa misericórdia nos alcançou, né? Aquela cruz, aquela expressão gloriosa ali dele. Compaixão é ir no nosso lugar, né? Sentir o que você sente, né? Então ele sentiu isso. Sentir a dor do outro. Sentir a dor, né? Então ele sentiu ali naquela cruz do Calvário todo o peso da nossa iniquidade. Tá aqui, ó. Não nos tratou segundo a nossa iniquidade, né? Tá aqui. Ele sentiu isso. Ele levou sobre si todo esse peso. Tudo estava sobre o Filho do Deus vivo. Existe, acho que até um momento a gente fazia uma correção. Eu sempre ouvi as pessoas falar assim, não, Jesus se fez pecado. Não, ele não se fez pecado. Não.
Ele tomou sobre si o nosso pecado. É diferente. Tomou. Ele não foi pecador. Ele não pecou. Não pecou. Ele foi inocente. Acho que essa correção é natural fazer, porque no mundo cristão, no meio cristão, você fala, Jesus fez pecado. Não, ele não se fez pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Tomou as nossas iniquidades. Isso. E Pagou nem nos preço. retribuiu. Exato. A retribuição foi ele ter ido à cruz do Calvário. Amor. Meu Deus, pelo amor de Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, pastor. Falar em louvor, vou lembrar aqui o pastor Eduardo Mick. Por que isso? Porque tanto o pastor Eduardo Mick como o pastor Léo sempre fizeram parte do Manaim, do curso de louvor, né? Do instrumento. Então sempre estiveram envolvidos com o louvor. Tem um louvor que diz assim: graça. Eu sempre falo isso aqui porque eu gosto demais. Graça. Simples assim. Simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Jesus pagou por mim. Muito bom, né? Define o que é graça e o que é misericórdia, pastor Eduardo. Paz, Senhor. Eu conheço esse louvor e, de fato, Kleber, ele expressa de uma forma muito clara essa relação do amor de Deus, da misericórdia, correlacionando com o pecado, que foi o que você falou ali agora há pouco, né? Jesus não se fez pecador. Não. Né? Ele morreu pelo meu pecado, né? Ele não precisou se tornar um pecador para morrer por mim. Não. Se fosse assim, poderíamos dizer, outros também poderiam ter feito, né? Eu morri por você para te dar salvação. Não, foi necessário que o injusto morresse. O justo morresse pela injustiça do homem. Né? Então, o justo, Jesus, né? Sem mácula, o cordeiro que foi morto, né? Que cordeiro é esse? Aquele lá que foi orientado na Páscoa, lá dos hebreus. Como é que era esse cordeiro? Sem mancha, sem pecado, inocente, né? Isaías fala disso também. Então, acho que foi bom você tocar nesse ponto aí para esclarecer esse detalhe. E também, eu estava olhando aqui, pastor Eduardo, quando fala assim, ele se compadece, né? Ele se compadece, o Senhor se compadece. A palavra se compadecer no hebraico é muito mais do que se você sentir pena, dor. Não é isso, Não, a palavra se compadecer é Hasham. Hasham quer dizer, é aquele que ama profundamente, é um amor profundo. E ele diz assim no verso 14, ele lembra que nós somos da nossa estrutura. E a palavra estrutura, ele fala assim, ele lembra que a estrutura quer dizer mente, a nossa forma. Ou seja, ele lembra que nós somos barro. Então ele sabe que nós somos tão pequeninos e tão melindroso barro, né? O barro, ele não aguenta um baque forte, vamos botar assim para as pessoas entenderem. Tanto é que antigamente, quando eles faziam os vasos e tinham que transportar para outros lugares, né? E daí que vem a palavra, não sei por que eu lembrei isso, mas vem a palavra sinceramente. Porque quando eles vendiam o vaso... Sem cera. Sem cera. Isso, porque quando o baque as estradas eram esburacadas, talvez, né? Até algumas parecidas como aqui em Vila Velha, o balanço ali da carroça, vamos botar assim, que transportava, batia um vaso no outro, trincava, aí quem fabricava o vaso naquela época passava uma cera. Então quando a pessoa ia comprar, não, eu quero aquele sem cera. Então daí veio a palavra sincero. E então eles passavam a usar tipo algo, se fosse hoje era aquele plástico com bolhas, né, para que as pessoas possam entender, para que um vaso não batesse no outro. Você vê como é vulnerável, como somos barro, né? E ele lembra disso, Deus, né? Ele lembra disso, que nós somos pó, nós somos barro, ele lembra da nossa estrutura, da nossa forma, nós somos poeira, entulho. Por isso, Davi fala assim, Senhor, me corrija, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Davi fala isso. Então, olha como a nossa estrutura. E nos conhecendo tão bem, porque foi ele que nos fez, ele nos ama incondicionalmente. Ele não leva em consideração. Olha que coisa, que amor é esse, pastor? Eu, sinceramente, eu já tentei mensurar esse amor, eu sou muito limitado. Eu não consigo mensurar
tamanho amor que Deus tem por causa dos dons. Eu lembro que, não sei se o pastor Dodge que falou isso, acho que foi o pastor Dodge que falou. O pastor Dodge falou assim, que se ele fosse Deus, tinha muita gente que ele não salvava, que ele não lembrava. E eu também não, nem eu mesmo. Mas o nosso Deus, ele não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Por isso, o versículo 10, né? Não é? Não trata igual não o trata homem, igual. né? Isso. Que misericórdia é essa, né? Que compaixão é essa? Pastor Gedaí Ferreira, lá de cá ficou só os Ferreiras, né? Do lado de cá. Isso. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, que é bem explicada nesses salmos, no Antigo Testamento, graça indicava um favor não merecido, como é também no Novo Testamento. Ou seja, era um favor imerecido de alguém em posição superior, Deus, né? E no Novo Testamento, a palavra graça, ela aparece no grego como perdão, misericórdia, dada espontaneamente. Ou seja, graça é diferente de misericórdia. Graça é Deus, é um favor imerecido. É Deus não nos dá aquilo que merecemos. E a misericórdia do Senhor. Como a gente poderia explicar misericórdia do Senhor nessa manhã para os nossos irmãos que estão nos ouvindo? Como é que Deus usa de misericórdia? O que o Senhor poderia explicar para a gente sobre misericórdia de Deus? Paz, Senhor, pastor Gedaí. Paz, Senhor Cleber, paz, Senhor, aos pastores da bancada e também aos nossos ouvintes. A misericórdia de Deus é justamente não permitir que recebamos aquilo que nós merecemos. É o contrário, exatamente. É a causa de não sermos consumidos, né? Então, esta é a misericórdia do Senhor. Glória a Deus por isso. Ao texto, quando os companheiros muito bem já falaram a respeito de não nos pagar com os nossos erros, e no verso 13, que foi trazido pelo pastor Léo, fala a respeito de se compadecer. E um dos sinônimos lá de se compadecer é tolerar algo ou aceitar algo que é inadmissível de ser aceito. E é justamente isso que o Senhor tem feito conosco. Nós, na verdade, não merecemos nada. Aos olhos, talvez justos, e com toda a justiça, nós certamente já somos culpados e sentenciados à morte. Por isso a expressão lá, o Senhor vai falar assim: quem crê será salvo. E quem não crê já está condenado, porque é a nossa condição natural de pecador. Mas é interessante que a expressão do versículo 13 diz assim: como um pai. Então é exemplo. O Senhor pega um exemplo de um pai que se compadece dos seus filhos. E nós podemos falar muitas coisas aqui do pai, né? Achei, na hora, Kleber, o Senhor me fez lembrar dos discípulos, o Senhor Jesus falando da sua partida e morte e cruz, e o coração dos discípulos começaram a ficar turbado, né? Perturbado. E lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no capítulo 14, ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. E eu me lembrei que o céu ele tem dono, né? Na casa de meu pai, né? Então há muitas moradas. Na casa do pai nós nos sentimos seguros. Poderíamos falar aqui de herança, poderíamos falar de tantos outros bens que o Senhor é para nós. Eu tive a oportunidade também de trazer uma mensagem no último domingo, que foi justamente uma das sugestões para nós, que foi sobre o filho pródigo, né? Levantar-me-ei, irei. Que fala deste amor também do Senhor Jesus. Contando essa parábola, ele fala deste amor
deste filho que se arrepende, diz assim, poxa, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm abundância de pão. Ele caiu em si. Ele né? caiu em si. Sim, e quem sabe nesta manhã, Cléber, também não é uma oportunidade de alguém que ouviu essa mensagem, como o pastor Léo bem enfatizou 2 vezes, ao iniciar e ao findar da mensagem, nós temos um pai, nós temos alguém que se preocupa conosco. Apesar de talvez você hoje esteja talvez até distante deste pai, mas a compaixão dele por você, o amor dele é tão grande pela sua vida, Maravilha. que ele te aceita. Não é que ele vai te aceitar e vai permitir você continuar do jeito que você está, mas o amor dele transforma. O amor dele te aceita, mas o amor dele transforma a sua vida. Porque Deus não tem amor, Ele é. Ele é amor. Ele é amor. Então, que nesta manhã seja uma oportunidade, Cléber, quem sabe alguém esteja nos ouvindo pós-madrugada, de você voltar à casa do Pai, de você voltar a temer este Pai, porque o benefício também, pastor Léo, é para aqueles que temem ao nome Que dele. temem. Diz assim, Exatamente. né? Isso aí. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o O temem. temem. Não é medo. Então Não é medo. há uma É condição, temor. né? Também, Cléber, de desfrutar dessa bênção do Pai. É temer o seu nome, né? É saber quem Ele é. O temer nosso é quando nós sabemos quem nós somos e quem Ele é para nós. Este já causa em nós um temor. Assim, até ajudando aqui, contribuindo um pouquinho mais, até no verso 17, o pastor Daí, ele repete isso, né? Olha, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Então, assim, tem Tem um pré-requisito, né? Porque as pessoas até têm vamos dizer assim, um erro, né? Que as pessoas, não, mas Deus é amor. Como se fosse o seguinte: liberdade para fazer tudo de errado. Liberdade. E assim, Deus vai tolerar do jeito que eu sou e do jeito que eu vou, e é isso mesmo, é a minha opinião. Não é assim. A expressão pública, né, e comum dos nossos dias é dizer assim, mas todos nós somos filhos de Deus. Eu também sou. E não é verdade. E não é. É uma dura verdade que as pessoas às vezes não querem ouvir e nem aceitar. Acham às vezes que a gente está usando até de uma expressão assim dura, forte. Você que tá. Uma vez eu fui explicar isso e o rapaz disse, mas você está me dizendo Que você eu não sou, né? que eu não sou filho de Deus. E eu tive que dizer, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que eu e você somos criaturas de Deus. Somos criados. Agora, para ser filho, há uma condição que Deus estabelece para que possamos ser filhos de Deus. Através de Jesus. Através de Jesus. Através dessa adoção. Adoção. Né? Isso aí. E ele, o pastor citou aqui, o pastor Léo, sobre o verso foi 16, 17. E na sequência do verso 18 diz assim, vou ler o 17. De novo, né? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam, aqui obedecem o seu conserto, ou seja, a sua palavra, a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, da sua palavra, não só se lembrar, mas para lembrar, para cumprir. Vivê-la. Para viver, é o dia a dia. Aí, Quem assim, teme a palavra, vive a palavra e obedece. É isso. É exatamente isso aí. Exatamente. Esse amor do Pai, ele é tão profundo, é tão maravilhoso. Vocês falaram no versículo 10, né, de não tratar igual, né? Nós somos pais, né? Nós temos a maturidade, o amor, então nos dá essa condição de você não retribuir o filho conforme a reação dele. Nós temos essa maturidade já, né? Então, às vezes a criança faz aquela malcriação, você não vai lá, né? Às vezes ela age de um impulso. O pai também não é o bom pai, né? Não é aquele que devolve um impulso. Não, ele tem a maturidade para entender e para esperar o momento certo da correção e demonstrar o amor.
né? E o nosso Deus, ele é assim conosco, é desse jeito. né? Ele não devolve na mesma moeda. Ele não é porque o homem é infiel que ele é infiel. Não, a essência dele não muda. A essência dele não muda. Nós mudamos, entendeu, Kleber? Nós mudamos. De acordo com a situação, a gente muda. Às vezes a gente, né? Vou até glorificar a Deus porque eu agora estou num momento bom, mas no momento ruim eu murmuro, eu reclamo, me afasto dele, acho que ele é injusto. Mas na hora da bênção, não, ele não é isso mesmo. Porque, né? Isso me fez lembrar quando o Senhor Jesus estava ali em Cafarnaum e Pedro, ele é abordado por uma pessoa que pergunta: por que o seu Senhor ele não paga o imposto? E Pedro falou: não, a gente paga sim. Ele respondeu no imposto. E quando Pedro entrou na casa, o Senhor falou: Pedro, o que você acabou de falar lá fora, né? Mas olha, para que você não fique exposto. Que problema que você arrumou pra gente. Você, né? vai lá, ó, pega essa vara de pescar, pode notar. Ele não falou em rede ali, foi uma vara de pescar, era individual. Vai lá no mar da Galileia, vai lá. Vai passar um cardume, aí você vai pegar um peixe, e naquele peixe tem 2 moedas, aí você paga por mim e por você, tá bom? Olha a misericórdia do Senhor. Ele podia ter dado uma bronca ali em Pedro. Não, como o pastor Judaí falou, podia ter, né? Não, Pedro, você tá falando bobagem. Pedro negou ao Senhor. O Senhor não devolveu, não negando, ele demonstrando. Na verdade, o Senhor demonstra o amor por Pedro. Chama sua Pedro, misericórdia, né? chama Pedro. Chama Pedro. E na hora de fazer um acerto de conta com Pedro, o Senhor faz ele expressar o seu amor 3 vezes também. Tu me amas. Então, tu me amas. Até você entender o que é amor de pai, Pedro. Você vai entender o que é o amor. E quando ele fala, Pedro, tu me amas, ele usa a palavra, no grego, a palavra ágape. É o amor incondicional. É o amor que você dá o amor sem ter nada em troca. Nada, você não espera em nada. Não espera. Você apenas ama. Que maravilha, hein? Quem ama não espera nada em troca, né? Meu Deus, que amor é esse? Pastor Humberto Ferreira, o texto diz também assim, verso 13, assim como o pai se compara, e a palavra pai aqui, vale a pena dizer, é Abba Pai. É Abba Pai. Pai. Então, como um pai, ele se compadece pelos seus filhos legítimos, diz o texto. Filhos legítimos. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, o amor de Deus é revelado, como lá em Minas fala, com mais de metro. Né? É amor que não acaba. Isso. Né? Esse amor, ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Ele nos ama. E ponto final. É um amor incomparável, realmente. Incomparável. Né? Não tem como medir, né? Pastor Humberto. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor os pastores, né? Os nossos ouvintes também. Mas é isso mesmo. Conforme já foi falado aqui pelos pastores, né? Realmente não há como medir este amor. Agora, o pai, né? ele se agrada muito, né? De um coração grato, né? Da gratidão. E Davi foi assim, abençoado nisso, né? Porque ele foi muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Então isso moveu o coração do Senhor para abençoar, né, a vida de Davi. E até uma expressão na palavra, né? Achei a Davi, um homem segundo ao meu coração, né? Então gratidão é o que a gente sempre fala, né? Não é para todos. Gratidão é para os nobres. Né? E Davi, ele mostra essa nobreza, né? De expressar essa gratidão, né? Mostrando aqui como que o Pai tem nos amado, né? Como que o Pai está à nossa disposição, né? E agora, mais do que nunca, né? Kleber, aqui, os pastores, os nossos ouvintes, nós estamos tendo a oportunidade de receber isso, né? Nas escolas bíblicas, né? O ensino, a palavra, a doutrina, né? Ela vem de forma tão suave, não é nada imposto, né? Mas é algo que vem de uma maneira onde é fácil de se entender, é fácil de colocar em prática, né? É fácil de colocar isso, né, nas nossas vidas.
porque é um momento que precisa, né, colocar em nós essa gratidão também pelo muito que o Senhor tem feito. O mundo está aí do jeito que está, não há esperança, o mundo não tem esperança nenhuma, mas há um grupo nessa hora que está servindo ao Senhor, que tem vivido as suas experiências e que o Senhor quer ver em nós gratidão, né? E quanto mais gratidão, quanto mais entendimento daquilo que o Senhor tem feito, né, essa expressão nas nossas vidas de gratidão, Deus vai se mover para nos abençoar também. Amém. Pastor, a senhora fala alguma coisa? Então, interessante, gratidão, né? O versículo 2, né? Ele fala: não esqueça, minha alma, jamais, Isso. né? Daquilo que o Senhor fez. Nenhum dos seus benefícios. Não esqueça. Já que o senhor tocou nesse Muito assunto, bom, né? eu lembrei aqui de um louvor que fala exatamente sobre isso. Vamos ouvir aqui. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h07, 7h07, horário de Brasília. Nós já estamos aqui na reta final, né? Na segunda parte aqui do nosso pós-madrugada de hoje. E, pastor Léo, a palavra Deus se compadece, o texto diz, né? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E eu citei aqui que a palavra se compadecer, no original, é racham, e não é só um amor, é amar profundamente. Não é só dizer da boca para fora, eu amo, mas é amar em se dar, em se doar. Esse é o conteúdo da palavra. Esse é o amor ágape. Nós chegamos até a comentar alguma coisa com o pastor Gedaí aqui anteriormente. É você amar, ponto final, sem esperar nada em troca. Ou seja, essa graça do Senhor Jesus revela o bom caráter de quem dá o amor, né? E sem esperar receber nada em troca. Sem esperar. Ele apenas ama. Ele ama. Olha que coisa. É a essência dele, né? Do nosso Deus, né? E não esperou em troca. Eu, por acaso, abri aqui Romanos 5. Eu fui procurar outro texto aqui, mas tem um texto aqui que fala assim, olha que interessante. Mas Deus... Romanos 5? 5:8. Ok. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa interessante. Foi a resposta, né? A prova, como que Deus prova? A maior atitude foi exatamente o que você falou, né? Se dá através de quem? Se doar. Seu filho unigênito, através dele, de Jesus, né? Se dar no nosso lugar. E isso me fez lembrar aqui de Abraão. Deus não permitiu que o Isaac morresse, mas ele permitiu que o seu único filho morresse por nós. Olha, que amor é esse? Ele teve compaixão e teve misericórdia de Abraão, mas ele não se excusou, ele permitiu que o seu único filho, o unigênito, o Senhor Jesus, viesse a essa terra, fosse humilhado, padeceu, sofreu as maiores agressões. Vou falar agressões para não falar uma palavra mais forte. As humilhações por amor a mim, aos pastores que estão aqui, a você que está em casa e até por aqueles que viram as costas para ele. Não Porque recuou. Deus amou o mundo, né? Não é? De tal maneira. Não recuou, né, pastor Gedaí? De gênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Que coisa agora. Olha, ele poderia, não, pra quê? Por que eu vou fazer isso? Não há outra expressão maior. E interessante você falou, né? Abraão, como homem, né? Ele temia ao Senhor. E Deus olhou com um olhar de misericórdia, poupou o seu filho. Que coisa, gloriosa. Mas não se poupou. Ô Kleber, Pastor Eduardo. eu recebi uma contribuição aqui do Patrick, e ele faz uma colocação interessante aqui também, do verbo compadecer, né?
Primeiro que ele faz uma associação aqui que o verbo principal do versículo é o compadecer, né? E o verbo é Jesus, né? Um outro aspecto aqui, ele fala o seguinte, que um dos significados de compadecer é conciliar-se. E mostrando assim, que a cruz é o momento em que Deus ele está conciliando com o homem, né? É um conserto ali, não assim como se ele fosse um devedor, né? Mas daquilo que o homem era, ele estava ali abrindo uma oportunidade de conciliação, né? Entendi. Então, um aspecto interessante. O outro que ele fala assim, quem conhece Jesus conhece o amor do Pai. Conhece o Pai que o adotou, né? Então, através de Jesus, nós conhecemos todo este ato aqui de compaixão que expressa aqui o versículo, né? E aproveitando, foi citado aqui sobre esse aspecto da adoção aqui, né? O pastor Gedaí também fez uma colocação dizendo sobre aqueles que são chamados como filhos de Deus. E lá em Romanos 8,14 fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São guiados, são conduzidos, são levados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, eu sou filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Sim. Você é conduzido? Sim. Então você é filho de Deus, tá tudo certo. E depois ainda fala, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Muito bom. Né? Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, assim, a operação desse espírito, né? Nós vamos ver que nós somos identificados como filhos de Deus, e esse aspecto aqui que o Patrick trouxe, né? Essa conciliação, ela é feita através de Jesus ali na cruz. Foi a aliança ali feita de Deus com o homem para restaurar a salvação. Isso que você está falando, pastor Eduardo, o irmão Carlos, lá do Rio de Janeiro, ele lembra aqui, e o pastor Gedaí falou até em off aqui sobre isso, sobre o filho pródigo, aquele que cai em si e retorna à casa do pai. O pai, ele não chega pro filho pródigo e fala assim, olha, ok, a sua dívida comigo tá aqui, então agora nós vamos acertar. Você pegou as a contas. minha herança, agora Isso, me devolve. Exato. Não, de maneira alguma. Né? Ele derrama do seu amor incondicional. Não deixa nem de falar. É interessante que eu trouxe a palavra também, né? O pastor Gedaí falou que pregou ela no domingo, eu também preguei. E tem um aspecto aí, Kleber, que assim, é como se aquela dívida não existisse naquele momento. Quitou. Não, foi apagada. Sim. O pai recebe o filho ali com amor, com um abraço, né? Como se nada tivesse acontecido. E esse é o grande amor de Deus, né? Aquilo que foi feito lá atrás, quando nós nos arrependemos, nos apresentamos diante de Deus, ele não lança em nós a nossa culpa do passado. Ele quer construir agora com o homem uma nova vida. Aquele pai ali, do filho pródigo, uma nova etapa. Dos teus pecados. Exatamente. O pai não estava ali para ficar, você saiu, né? Você levou parte da minha herança, né? Gastou tudo. Não, ele não lembrou mais do pecado do filho. Pelo contrário, Eduardo, ele deu até presente. Exatamente. Em vez de cobrar, ele deu presente. O ungido Wagner, lá de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, ele faz uma colocação interessante também. Ele diz assim, olha, Kleber, o homem feito à imagem e semelhança, né? Mas nós caímos, somos falhos. E para voltar à presença do Senhor, precisamos ser justificados pelo Senhor Jesus. A palavra diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? Sou eu? Claro que não. O justo é o Senhor Jesus. Então, a oração do justo, Senhor Jesus, pode muito em seus efeitos. Por isso que o Pai aceita, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, o Pai nos aceita. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos amou por um amor tão grande, que
hoje nós temos acesso à presença do Pai. Porque ele derramou o sangue, né? É pelo sangue, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero mandar um abraço aqui à irmã Esther Miranda Diniz, lá de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Ao nosso irmão Oscar Emanuel Veiga, que está em Buenos Aires, na Argentina. O Valnei Peixoto, lá do Rio de Janeiro, em Itatiaia. A Ana Carolina, está lá no Lago Sul, em Brasília. O Oscar Ornel da Costa, está aqui em Barcelona, na Serra. O nosso irmão Jonas Nunes, de Afonso Cláudio. A Rita, lá de Ananindeua, no Pará. A Francinês, da onde? Viana, aqui na Grande Vitória. Tem muitos irmãos aqui, né? Tô falando alguns pra gente poder dar honra aqui aos irmãos. O Júnior, lá de Belém do Pará. A Vanusa, de Saquarema, no Rio de Janeiro. O Adalto Lima, de Liberdade, aqui em BH. A Monique, que também está em Ananindeua, no Pará, enfim. Todos os cantos do Brasil. Os 4 cantos aqui, né? Da federação. Deus abençoe os nossos do irmãos. Exterior, né, também. Os irmãos do exterior também aqui conosco, aqui da Argentina, irmãos aqui dos Estados Unidos. Nosso irmão Leonardo, xará do senhor, tá lá em Pompano Beach, tá aqui acompanhando a gente também. Amém. E tem um irmão que ele não está no exterior, mas é internacional. Nosso irmão Tutuca também tá conosco nessa manhã. Nosso irmão Arthur Borba, conhecido carinhosamente como Tutuca. Nosso irmão aí do Rio de Janeiro. Queridos, são 7h17. Deixa eu começar aqui a me despedir dos pastores. Nós vamos despedir rapidamente para usar o ponto de corte aqui para o YouTube. Depois nós retornaremos mandando os abraços para as respectivas igrejas dos pastores aqui. Quero agradecer imensamente o pastor Leonardo Dias, pastor Léo. Tinha tempo que eu não ouvi o pastor Léo pregar aqui na madrugada. Tinha o quê? Umas 6 semanas, mais ou menos? Por aí, viu, rapaz? Eu só... os convidados estão vindo, então a gente... Exatamente, tivemos seminário e pastores de seminários, fora, né? Tivemos isso. uns pastores convidados. Mas só também viajar a trabalho, né? Tive duas semanas em viagem, né? Trabalho, né? Mas tá de volta. Estamos aí, glória a Deus. Amém. Só teve lá em GV City. Lá na nossa querida cidade. Inclusive tem abraço pra turma aqui. Depois a gente vai falar. Que maravilha. Esses dias eu recebi aqui o doutor Zé Roberto, o cardiologista, aqui eu mando um grande abraço, meu querido doutor Zé Roberto. Ele mandou aqui um vídeo pra mim e o vídeo tinha algumas imagens. E ele disse assim: Kleber, queria ver se você descobre de onde é essa imagem. Eu falei, bateu o olho. Aquele pão de forma maravilhoso. Vou falar aqui o nome para não fazer o merchandising. Aquele pão maravilhoso, né? Aquele pão de forma lá de GV. Aí isso é Valadares. Aí, como é que você sabe? Pão de forma, esse pão de forma aí é inesquecível. Obrigado, doutor Zé Roberto, o cardiologista, nosso querido irmão. Quero agradecer também ao pastor Eduardo Mica aqui conosco, pastor Gedaí Ferreira também, pastor Humberto Ferreira também conosco aqui nessa manhã, os nossos pastores, e o pastor Rodrigo, que hoje era para estar aqui, né? Falar nisso, daqui a pouco eu mandar um abraço para nossa irmã que mandou a encomenda hoje, lá do bairro Aparecida, não é isso, pastor? 3. Como é que é o nome dela? Fátima. Irmã Fátima, muito obrigado, né? Um carinho que a irmã para conosco aqui nessa manhã. O pastor Rodrigo não veio. Vai ficar para a próxima, né? Para a próxima. Perdeu. Vou pedir o pastor Gedaí para estar orando agora, por favor, pelos nossos irmãos. Temos muito motivo. Chegamos ao final de uma semana, mas temos muito o que glorificar o Senhor, né? Pelas bênçãos que o Senhor está derramando. Ó, nosso irmão Alisson, lá em Recife, que passou praticamente quase todo mês entubado. Recebi a mensagem aqui agora, ele teve um problema de saúde, né? Nosso irmão Alisson, mas está reagindo e estava entubado, mas hoje ele não está mais, já está bem melhor. A irmã Suzana Soares está me passando a mensagem aqui, e uma glorificação ao Senhor. E também a irmã Júlia Fraga, essa semana o pastor Júlio me passou a informação que ela está curada do câncer, né? Recebi até, me mostrou aqui até o laudo médico, muito feliz por isso. Maravilha. Pastor Manuel Bento também, né? Aquela trombose que ele teve na perna ali, está curado, graças a Deus. Enfim, temos muitos motivos a glorificar o Senhor pelos atos de justiça, pelas misericórdias, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, peço ao pastor Gedaí que está orando pelos nossos irmãos, também que estão passando momentos adversos, irmãos que já passam por cirurgia, irmãos que estão se recuperando de cirurgia, como a nossa irmã Eva, com 90 anos, né? Já está bem, graças a Deus.
lá de Minas Gerais, do bairro Esplanada. Louvado seja o nosso Senhor pela vida da irmã Eva também. O nosso irmão Alvano, né? Eu falei Álvaro, me perdoe. Alvano. É Alvano o nome dele. Que está aniversariando hoje, completando 97 anos de idade. Alvano Veiga de Azevedo. Tá? Me perdoe aqui. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, clamamos nesta hora, onde colocamos diante do teu altar a vida do Sérgio, Senhor, ali de Barra de São Francisco, precisando de uma bênção. Lembramos da Silvia, o tratamento, Senhor, que ela está realizando, de quimioterapia. Também o Fernando Amorim, Senhor, e tantos outros irmãos, Senhor, que o Senhor conhece nesta hora, Meu Deus. que sabe pelo nome, Amém, Senhor. que estão passando por tratamentos, às vezes estão no leito de hospitais ou até mesmo em casa, Senhor. Verdade. O que pedimos é que o Senhor socorra os teus servos. Que este pai que foi mencionado durante toda esta madrugada seja para eles, nesta hora, um local como um porto seguro. Amém. Onde eles possam desfrutar da tua santa presença, do aconchego, dos cuidados do Senhor. Levantamos a ti, Senhor, também uma voz de adoração. Como teu servo mencionou durante toda essa semana, nós chegamos, Senhor, até aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Amém, Senhor. Nós te louvamos pelas operações de justiça e de misericórdia do Senhor, pelas curas, Glória Senhor, pelos teus feitos, mas te louvamos, Senhor, pela tua salvação. Maravilha. Ó Glória Deus, pelos cultos que podemos prestar a ti, pelo momento em família, Senhor. Nós te louvamos pelos aniversariantes, aqui representado pelo seu Álvaro, Senhor, Sim. e seu Alvano, que completa, Senhor, 97 anos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Rádio Manaí. Agora sim, vamos então nos despedirmos aqui dos pastores que estão acompanhando a nossa programação. Lembrando a você que a madrugada e o pós-madrugada, daqui a pouquinho vai estar disponibilizado ambos, né? No YouTube você pode acionar, você pode enviar para quem você quiser, tá bom? E não esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, que é muito importante para que o YouTube entenda que o conteúdo ele é importante, possa indicar para que outras pessoas que não são evangélicas, não são crentes, ou que até mesmo são de outras denominações, possam ter acesso ao nosso conteúdo. Pastor Leonardo Dias, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Um grande abraço aos nossos irmãos lá da Serra, Pio Rosa 4. Aliás, de toda a coordenação Toda a ali, área ali. toda a área de Pio Rosa 4. Amém. Grande abraço aos nossos irmãos ali, queridos, né? Eu quero mandar um abraço aqui, Kleber, né? Estivemos lá em Valadares, né? Em duas igrejas lá, né? Amém. No semana retrasada, se não me engano, né? A igreja de Esplanadinha, Esplanadinha, onde pastor João, né? o pastor Ricardo Azevedo passou por lá. Já esteve lá no- Esplanadinha. Há anos, né? Lá Anos atrás. atrás, né? isso. É. Foi Esplanadinha, tá o pastor João lá, né? Irmã Andresa, né? Os filhos. Vou citar alguns irmãos lá que assíduos, tá? Que participam sempre, né? A irmã Raquel, o Edilson, o Lindolfo, Samuel, Rodrigo, Hermínio, a irmã Wanda, Cauã, o Elias, né? Que meu irmão tá lá também. Então, tantos outros, uma igreja, um louvor, uma bênção, né? Louvor liberto, muitos instrumentos ali. Também a igreja do Efigênia, também estivemos lá, o pastor Jackson está lá. O pastor Jackson O pastor Jackson está lá agora. É recente lá, né? Recente. Recente. É o pastor da minha mãe, inclusive. Aliás, a casa onde mora sua mãe é quase do lado da igreja. frente. Em frente, né? Em frente. Isso, ele falou. Frente, né? Então, assiste a madrugada lá do quarto. Não, mas tá ali a igreja de Efigênia, os nossos irmãos ali, queridos ali.
né? Também eu quero mandar um abraço à igreja de Valparaíso, aqui na Serra. É o pastor Diogo, que está lá, Diogo Cosme. Nós estivemos lá no aniversário da igreja também, né? Foi uma bênção ali, o culto, né? Ali o povo feliz, alegre. Também um abraço aqui à irmã Milane, né? Também uma querida, ao Rainer, Soninha também, e a Clara. Um grande abraço a esses nossos irmãos. Amém. Amém, querido. Pastor Eduardo Míquio, tá ali no bairro República. É bairro República, né, pastor? República. Bairro República, ali pertinho do aeroporto. Leva o nosso abraço, nossos queridos irmãos ali daquela região. Eu sempre confundo o bairro República com Moradas de Camburi, mas tá do lado também. São vizinhos, bairros ali, pertinho. Isso. Eu não entendo por que Moradas de Camburi, mano. Também não sei te responder isso não, Cléber. Camburi tá lá do outro lado, enfim, mas... Mais um abraço aqui aos irmãos ali da igreja do bairro República, a todos os nossos irmãos ali, também um abraço aos pastores ali do Polo Jabu, né, as igrejas ali, que o Senhor continue abençoando. Amém. Cada um dos irmãos ali, sustentando-os nesta caminhada. Aleluia. E o pastor Gedaí Ferreira também conosco. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, ter estado conosco aqui. Dá o nosso abraço ali aos irmãos ali do bairro Boa Vista, né? Boa Vista 2. Isso. Boa Vista 2. Aliás, Boa Vista vai até Boa Vista 3 também, tem? 4, né? Pastor Daniel também tá lá, né? Pastor Daniel da igreja de Boa Vista 3. Pastor Jaderson também tá lá? Não, né? Jadson não. Jadson é de Cruz do Campo 3. Cruz do Campo 3, eu confundi com Boa Vista. Leva o nosso abraço aos nossos irmãos ali de Boa Vista, um povo querido, né? Um povo amado por todos nós ali. E que quantos irmãos quiserem vir à Rádio Manaim visitar, estão liberados, né? Só chegar. A casa é nossa. Obrigado mais uma vez, Cléber, pelo convite de estar aqui. É sempre uma alegria, satisfação para nós estarmos aqui na madrugada. Deixar o nosso abraço às igrejas de Boa Vista, do Polo de Boa Vista, que o Senhor possa nos abençoar, e fica registrado aqui nosso carinho ao seu Alvano, né? Seu Alvano, 97 anos. Ele, meu Deus, pessoalmente, o privilégio da igreja da minha mãe lá, então. Sempre ele, a esposa dele. São ovelhas dele. do pastor Wagner? Né? Sempre ele, a esposa dele davam carona à minha mãe, que moravam próximos ali. Então, eu sempre tive esse privilégio de conviver com o seu Alvano também, né? Uma pessoa, um irmão querido também. Amém? Amém, querido. E pastor Humberto Ferreira, que hoje está sendo portador de uma bênção para todos nós aqui, a irmã Fátima. Pastor Humberto. Fomos até surpreendidos com isso. Maravilha. Será que só vai amanhã? Vamos cumprir aqui o prometido. Isso aí. Foi bem-vindo, né? E Leonardo querendo tirar ele da escala. Você vê? Tá vendo? Amém. Mas a nossa alegria, né? Tá junto com os irmãos, né? Sempre que manda um abraço pro senhor, o irmão Natan, lá de Governador Valadares. Já voltou a falar? Tá quase, tá fazendo fono, né? Mas já tá andando, já está falando algumas palavras. Ele sofreu um AVC, né? Um AVC. E aí tá recuperando, mas já tá bem. A irmã Marta, né? Irmã Marta e irmão Natan. Eles não esquecem. Toda vez que me vem, manda um abraço para São Humberto. Quando nós chegamos em Vitória, em Porto Santana, o pastor Humberto me recebeu com tanto carinho, ele, a Lourdinha, eles não esquecem. Que bom, glória a Deus. Realmente, né? A gente acolheu, né? Viu a necessidade e acolheu. E bom é isso, né? A pessoa manter sempre a gratidão. Né? Sem dúvida. Gratidão aqui, mais do que a nós, ao Senhor. A Deus, né? A Deus. Nós somos apenas instrumentos. Isso. Amém. Mas vamos mandar os nossos abraços aí, nosso irmão Sebastião, lá de Nova Canaã, irmã Luzia, lá de Igreja de Porto Santana. Não querendo atrapalhar o senhor, o Luziano acabou de mandar mensagem pra você. Hoje é dia do Taninho. Do Taninho. Tá aqui na minha lista. Taninho tá vai aqui, chegar lá. Calma, Zeno. Calma, meu. A irmã Luzia, intercessora também, nossa, lá de Porto Santana. Irmão Daci, um diácono já idoso, próximo já dos 90 anos também. Nosso abraço. O pastor Taninho. Eu, Zeno. Chegou. O Jonas, né? Jonas Nunes, também está sempre contribuindo com alguma informação da palavra para nós aqui. A irmã Fátima, mais uma vez, né? O pastor
Miguel também de Santa Teresa e a sua esposa, Edir Claudino Silva, né, também na madrugada. Diz que conhece todos os pastores, cada dia ela sabe o nome de cada um deles. É intercessora também. Amém. Né, e Muito obrigado, ouvinte assídua também da madrugada. Glória a Jesus. Mandar um abraço à irmã Edilene Bonfim, esposa do nosso irmão Denis e pais da Mari. Eles são lá de Brasília, conheci pessoalmente semana passada, vieram pro seminário, principiantes, estiveram aqui na rádio. E ontem eu tive a alegria de conversar com eles novamente aqui pelo Zap. Então, um grande abraço aos nossos irmãos aí de Brasília, capital federal, acompanhando a nossa programação. E ao Douglas, que é aqui de Boa Vista, ovelha do pastor Daniel. Um abraço, Douglas. Deus te abençoe, querido. Ó, fica firme aí no propósito, hein? Propósito de servir a Deus, tá bom, querido? Senhor Jesus, como disse o pastor Léo aqui no início da mensagem, o Senhor te ama muito. Então, segura firme nesse amor de Deus pela sua vida, tá bom, querido? Ó, foca no amor de Deus. E as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas aí no caminho. Tá bom, querido? Mas Deus te ama muito. Por isso que estamos vivos, todos nós, né? Por esse amor, por causa desse amor. 7h32, intervalo. Daqui a pouco a gente volta.